Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Gênesis 3, versículo de número 19. O versículo nos diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Mais uma vez. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Primeira parte do versículo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida. Gênesis 2:5. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e guardar. Gênesis 2:8 e também no verso 15. Podemos deduzir que antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença, e principalmente sem o perigo de morrer. Assim, podemos afirmar que o trabalho sempre esteve no plano original de Deus da criação. Entretanto, após a queda em decorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. A ecologia é uma das coisas que foram mudadas. As condições ambientais foram transformadas. Romanos 8:20 diz que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Em consequência, o homem viu-se a trabalhar de maneira penosa e árdua. Gênesis 3:17, Deus diz ao homem: Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O que era leve, suave e agradável, por causa do pecado, tornou-se pesado, brutal e desagradável. Outra mudança que ocorreu é que esse trabalho tornou-se então desgastante. A expressão no suor do teu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico demasiado. Quantas pessoas não se encontram acamadas e mentalmente esgotadas e cansadas por causa das suas atividades profissionais? Os consultórios dos médicos estão lotados de pessoas com estafa e estresse. Há textos na Bíblia que nos lembram de tal realidade. Em Eclesiastes 3, verso 10 está escrito: Tenho visto o trabalho que Deus deu ao Filho dos Homens para com ele os afligir. Jó declarou, Jó 5, 6 e 7, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. O trabalho, no entanto, é uma vocação de Deus para o ser humano. O homem, em sua natureza, não pode viver sem trabalhar, sem o trabalho. Quando isso ocorre, ele viola a sua própria natureza e a diretriz que o Criador lhe deu. É vergonhoso, em nome de qualquer coisa, o ser humano que recusa-se ao labor do trabalho. Um texto de 2 Tessalonicenses 3:10 confirma isso. Porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Segunda parte do versículo: Até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto é pó, e em pó te tornarás. A morte física é a consequência do pecado. Está escrito em Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Todavia, a morte física não seria imediata, como não foi, mas ela seria inevitável, como sabemos que aconteceu. Deus havia escolhido o pó da terra para modelar o homem. Ele poderia ter optado pelo ouro, poderia ter optado pelo mármore. Naquele momento, porém, o Senhor não queria fazer uma joia, nem talhar uma estátua. O seu propósito era criar algo infinitamente mais precioso.
o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Então ele escolheu o pó da terra para criar, pois nela vivemos e delas nos alimentamos. Nenhum outro solo, a não ser o da terra, serviria para nos dar forma. Em nosso organismo, entre outros, acham-se os seguintes elementos químicos do solo: ferro, manganês, potássio, sódio, cobre, cálcio, selênio, molibdênio, zinco, iodo, fósforo, magnésio, cobalto, iodo, enxofre e cloro. Tirados da terra, temos as propriedades da terra. Aqui ficou estabelecido que um dia a terra voltaríamos. Mas notemos que nenhuma coisa aqui é dita acerca da alma e do espírito, e também nada é dita aqui da vida no futuro. Isso porque a revelação de Deus é progressiva. O Gênesis, de fato, não deveria ser o livro da consumação de todas as coisas. É o primeiro livro da Bíblia. Salomão, sobre essa parte imaterial do homem na morte, ele escreveu muito depois de Gênesis, em Eclesiastes 2:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Um corpo feito de partículas de terra deve desintegrar-se, mas o espírito, por sua própria natureza, não se dissolve, pois é eterno. Até o próximo vídeo, que Deus em Cristo vos abençoe.